Bom dia, terça-feira, 8 de agosto, título da lição: O Cristo Exaltado, Doador dos Dons. Antes de entrarmos no tema de hoje, vejamos então os três últimos elementos vinculados à unidade da igreja que foram listados pelo apóstolo Paulo. Uma só fé. Paulo refere-se aqui à fé em Cristo como Salvador pessoal, uma fé que leva à ação, e não a fé como um credo ou um sistema doutrinário. Há um só meio de salvação: a fé. Os judeus e os gentios entrariam no corpo de Cristo, a igreja, pelo mesmo caminho, como atestado em Romanos 3, versos 29 e 30, de autoria de Paulo. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeus, e mediante a fé o incircunciso, o gentio. Um só batismo. O batismo por imersão simboliza adequadamente a morte do velho homem e a ressurreição de uma nova criatura. Além disso, significa purificação e separação, e é um testemunho público da união do crente com o corpo de Cristo. Os que são assim iniciados na igreja visível crescem à semelhança da morte e ressurreição de Jesus. Um só Deus e Pai de todos. Bom, de nosso Pai provém toda a unidade. Deus é um Pai em quem se pode confiar, um verdadeiro amigo para o ser humano. Os homens clamaram sempre por alguém a quem dirigisse confidencialmente em meio ao mundo hostil. E nós podemos ter a certeza de que Jesus, o nosso Deus, é esse alguém que vai nos ouvir e não irá propagar nossa confidência com outras pessoas. A lição de terça-feira começa com a passagem de Efésios capítulo 4, dos versos 7 a 10. Aconselho que você faça a leitura, obviamente. E a pergunta: o que Paulo descreveu nessa passagem e qual era o seu objetivo? Ao lermos o texto, percebemos que Paulo descreveu o derramamento do Espírito Santo. O seu objetivo era mostrar que Jesus concede dons à igreja, porque ele citou o Salmo 68, verso 18, que começa dizendo: subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro. Veja, no texto diz que Cristo subiu às alturas, levando cativo o cativeiro. Essa é uma alusão aos cativos, aos mortos que foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou. Podemos ver isso lá em Mateus 27, do verso 51 a 53. A cadeia da morte foi quebrada. Os cativos de Satanás foram libertados pelo poder de Cristo. Isso implica libertação, ressurreição e vitória. E o texto de Efésios continua dizendo que ele concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu segundo fora prometido, a chuva temporã, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos. Qual foi o resultado? Os discípulos foram capacitados a falar idiomas de outras nações, sem nunca terem estudado essas línguas estranhas. E milhares se converteram num só dia. O derramamento do Espírito Santo, nos dias dos apóstolos, foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Testemunhos Seletos, volume 3, página 211. E o último texto de Ellen White: ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Atos dos Apóstolos, página 55. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Fique na paz de Jesus.